Boa noite, amigos, companheiros, irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estamos juntos através do canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré para mais uma atividade espiritual ligada à doutrina espírita, pois que hoje eu, Vânia, e João Firmino, meu companheiro, ambos trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, faremos um ligeiro estudo de 3 obras da doutrina espírita: Fonte Viva, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos. Gostaria de lembrar, antes de realizarmos a prece de abertura, que quem nos acompanha pode também nos assistir através do canal do YouTube. E, para tanto, é necessário inscrever-se, dar o seu like para impulsionar as nossas apresentações. Agradecemos muito. E assim, neste momento, rogando o amparo do mais alto, já nos sintonizando com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá, nós vamos fechando os nossos olhos físicos, elevando o nosso pensamento a Deus, rogando a proteção de Jesus, para que a nossa mente e o nosso coração possam estar preparados para assimilar, internalizar, mas principalmente praticar o que o Evangelho e as outras lições nos trouxerem na noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. E com essa prece, estamos abrindo a atividade de hoje. Vamos então à leitura da lição número 159 do livro Fonte Viva. O tema é Na Presença do Amor. Saiu aqui da página, só um momentinho. Vamos lá. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. João. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento.
Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Para comentar esse belíssimo trecho contido na lição 159, na presença do amor, na obra Fonte Viva, eu convido o João para estar aqui conosco, contribuindo com o texto. Senhoras e senhores, boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja sempre presente em nossos corações. O texto que vou comentar alguma coisa está na obra Fonte Viva, de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na presença do amor, né? Amor, energia sublime, criadora, inspiradora, que é o nosso elo de ligação entre nós e Jesus e o Pai. Jesus vivenciou o amor em todas as suas nuances, em todas as suas faces, aqui, quando encarnado esteve em nosso planeta, para nos dar total exemplo, total segurança e deixar indelevelmente marcado na nossa consciência a tua passagem, os teus exemplos, os teus feitos, e consumando, porque às vezes eu digo, se Moisés trouxe autoridade, trouxe fé, convicção, Jesus nos trouxe o amor. Todos os meios, todas as faces de prática, de vivência do amor divino, sublime, nós encontramos nos exemplos aqui deixados, nos poucos anos, né, uns 3 anos mais ou menos, nos últimos 3 anos da sua vida apostólico-mediúnica, Jesus nos exemplificou da melhor maneira possível. E depois tivemos outros espíritos, diria assim, menos evoluídos, mas não menos eficiente e presente quando aqui encarnado. A gente lembra muito de Francisco de Assis, de Chico Xavier, Bezerra de Menezes e outros mais que tornaram as suas passagens pelo planeta Terra embasada e cristalizada no amor, na prática diária, na obediência, na convivência, em todos os exemplos. E nós estamos hoje nos pautando, seguindo os exemplos de uma doutrina espírita, uma doutrina que veio, né, consumar para todos nós a promessa de Jesus de nos trazer o Consolador, de nos enviar o Consolador, que nada mais era do que uma consolação através do amor. E neste livro, quando nós encontramos vários tópicos, né, em todas essas 4 obras que estão embasadas no Evangelho de Jesus, em um Novo Testamento, que nós temos aí Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso,
e fugiu o outro agora aqui, fala, Vânia, aí para mim. Eu sei que são 4 obras maravilhosamente transcrita, né? Psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel, que é o resumo, vamos dizer assim, de tudo aquilo que Jesus vivenciou e depois transcrito para o Novo Testamento, e desse Novo Testamento, da síntese ali, da essência do Novo Testamento no seu conteúdo evangélico, Emmanuel nos presenteou, através da psicografia do Chico, esses feitos maravilhosos do amor. E a lição de hoje é formidável, né? É uma pena que muitos de nós, cristãos de uma maneira geral, não só os espíritas, como sempre que eu falo nesta vertente, nesta situação do amor na sua vivência, o amor na sua essência e meditado, vivenciado, postuladamente falando, para nós, os cristãos, e especialmente para nós, os espíritas, eu lembro da colocação de um grande palestrante, né, o Estevão Camolese, que ele falava assim: Jesus recomendou-nos para amarmos uns aos outros. E às vezes, na maior das circunstâncias, em todas as situações de uma certa dúvida, de uma certa necessidade maior, dependendo da gravidade dos relacionamentos, que culminou na necessidade da prática do amor, a gente acaba, em vez de amarmos uns aos outros, a gente se arma uns contra os outros, né? Por exemplo, se alguém nos ofendeu, a gente já começa a arquitetar algumas colocações. Olha, amar, perdoar, eu amo e eu perdoo, mas olha, Deus está vendo, a justiça de Deus não falha. Um dia você vai responder por esses atos e não sei o que e tal. Quer dizer, a gente já começa a se armar, a se arquitetar de uma maneira, querendo não que o amor cubra a multidão dos pecados, como está escrito, mas sim que ele faça com que o outro responda pelos seus atos, porque eu quero ver ele responder por aquilo que ele me fez de ingratidão, de ódio, de vingança, de mal. E o amor na sua essência, na sua vivência, é muito mais do que falar, é muito mais do que às vezes somente sentir. É estarmos lado a lado com o nosso semelhante, nas suas necessidades, no seu sofrimento e até mesmo nos seus erros, avaliando o erro no meu próximo, como ele me ofendeu, como faria eu se estivesse em um mesmo lugar, na mesma situação, ante as mesmas circunstâncias, né? Então, é muito importante nós estarmos cotidianamente meditando, refletindo, avaliando o nosso comportamento, as situações das quais é exigido de nós a prática do amor. Porque eu falar do amor, eu estar aqui agora nesta rede, me comunicando com todos vocês, expressando o amor de uma forma aí clara, objetiva, em algumas situações até inspirada, mas a outra é eu estar diante de uma situação daquele meu próximo que está cobrando de mim algo que eu preciso demonstrar para ele, que estou aprendendo alguma coisa com a doutrina espírita e tenho que vivenciar esse amor na prática, não é? Então,
Ô Vânia, eu tenho que parar por aqui porque ainda temos mais 2 obras, né? Isso. Então, que Deus nos abençoe. A Vânia vem aí. Meus amigos, dando continuidade, portanto, ao nosso singelo e pequeno estudo de hoje, vamos abordar agora um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto que por nós foi escolhido, ele está contido no capítulo 22, Não separar o que Deus juntou. É o item 5, cujo título é O Divórcio. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta: no princípio não foi assim, ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição não davam motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma recíproca afeição sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil, substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Parece que nós, hoje, escolhemos 2 temas contrários, não é? Porque a Fonte Viva nos trouxe na presença do amor e o divórcio nos traz, parece, não é? O contrário, porque na realidade, para que ocorra o divórcio, é porque normalmente não existe a presença do amor para ver o divórcio, não é verdade? Certo, a convivência material, isso. Por amor é necessário que eu viva e deixe o outro viver. O João está aqui dando um pitaquinho. Então ele disse assim: se a convivência não for mais possível, que por amor deixemos o outro livre. É interessante, sim, que eu viva para que o outro possa igualmente viver, libertando o outro. Então, Jesus coloca que pela dureza dos nossos corações, Moisés permitia que um homem repudiasse a sua mulher. Então, é claro, que dureza de coração é essa? É a dureza construída com base no orgulho, no egoísmo, na ambição, na arrogância, na prepotência. Então, são questões que de fato endurecem o nosso coração e o amor não pode se estabelecer em bases tão frágeis.
E Jesus acrescenta que no início não era assim. E por quê? Porque de fato, no início, nas nossas primeiras encarnações humanas, onde estávamos mais próximos do reino animal inferior, o que acontecia? As relações eram de recíproca simpatia. E na realidade, inclusive no mundo animal, temos notícias de animais que eles formam casais para a vida toda. Eu posso dar alguns exemplos. Os lobos, entre as aves, os papagaios, os cisnes, os pinguins. Então vejam, esses animais, eles são dominados pelos instintos, mas ainda assim formam casal para a vida toda, um protegendo o outro, cuidando da prole. Então, de fato, no início era assim. Mas depois, quando nós seres humanos vamos ficando mais corrompidos e vamos dos instintos, nós vamos evoluindo para as sensações, vamos tendo mais possibilidade de exercer o nosso livre-arbítrio, é que nós vamos nos tornando, muitos de nós, mais egoístas, mais orgulhosos, fazendo prevalecer o que nós queremos, em detrimento do que o outro necessita. Então, o divórcio só acontece onde o amor não está presente. Quando Jesus, é o título do capítulo, né? Não separar o que Deus juntou, é corrente. Quando eu era criança, eu ouvia muito. O que Deus, uniu, o homem não separa. Por quê? Porque o amor verdadeiro, a mútua afeição, nem a morte consegue acabar. Porque nós sabemos que só morre o corpo físico, os nossos sentimentos, sobretudo um sentimento sincero, verdadeiro, sobreviverá com certeza a morte do corpo físico. Então, o divórcio não é uma lei contrária à lei de Deus. O que é contrário à lei de Deus é duas pessoas que não têm respeito uma pela outra, que não se amam, que não têm carinho, que não têm consideração, viverem juntas às turras, podendo inclusive dali sair um crime, porque as brigas são constantes, a falta de respeito é enorme. Então, quando nós nos conscientizarmos que a presença do amor é fundamental, essencial em nossa vida, não haverá mais necessidade de divórcio, pois que as uniões acontecerão sempre baseadas na mútua afeição, no mútuo respeito. Então, meus amigos, o título de hoje, e olhe que este livro foi escrito há mais de 150 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o título é o divórcio. Porém, o divórcio em nosso país, ele somente foi instituído oficialmente em 1977. Vejam que aqui, como o Evangelho segundo o Espiritismo está à frente do seu tempo. É uma doutrina que, além de confortar e consolar, ela é esclarecedora. Porque antes de 1977, o que havia no Brasil era o desquite. Mas o desquite impedia que uma pessoa pudesse se unir, casar-se com outra, não é? E o divórcio vem corrigir esta questão, permitindo que dois corações que não possam mais ficar juntos possam ter a oportunidade de refazer a sua vida
desta vez sim, baseado no amor, na afeição recíproca. É isso que deve abalizar as uniões. Nós sabemos, entretanto, que grande parte das uniões, dos casamentos que acontecem na Terra não se baseiam nessa sincera, nessa recíproca afeição. Sabemos que por conta de laços de vidas passadas, precisamos nos ajustar. Então, é que Deus, através da atração entre um homem e uma mulher, faz com que esses seres se aproximem, que constituam família. Mas sabemos também que a atração não é algo duradouro, pois que envelhecemos, não é mesmo? E dois seres apaixonados às vezes dizem: no meu casamento, sabe, nós vamos nos separar porque acabou o amor. O amor, meus amigos, não acaba. O que acaba é a atração, é paixão, mas amor verdadeiro, não acaba nunca. Atravessa vidas e vidas, reencarnações, e ele continua vivo, porque o amor é o sentimento por excelência. Um outro sentimento que podemos colocar quase no mesmo patamar do amor é o sentimento de gratidão. Por isso, meus irmãos, todos os dias, quando acordarmos, vamos render graças a Deus, vamos agradecer pelo dom da vida, vamos agradecer a Deus que nos permite reencarnar para aprender a amar. Graças a Deus. Meus amigos, nós vamos agora então ler uma questão do Livro dos Espíritos. Vou pedir para o João me entregar o livro. Nós havíamos marcado 2 questões para lermos, mas talvez deixemos a outra para a nossa próxima live. É a questão de número 549. Ela está inserida num título, Dos Pactos. A pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores é: há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Então, olhe só, já naquela época, já havia essa questão das pessoas se utilizarem dos maus espíritos para prejudicar outra. Então, Kardec pergunta se há algo de verdadeiro, se existe esse pacto com os maus espíritos. E os espíritos respondem: não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas, então, os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e, para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los, como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, meus amigos, esta pergunta nos esclarece que não há pactos, mas há uma sintonia. Então, toda vez que desejamos fazer uma má ação, sem que percebamos, chamamos para perto de nós, para o nosso convívio diário, aqueles espíritos que sintonizam na mesma frequência do mal que nós estamos vibrando. Então, se nós estamos
atraindo os maus espíritos, porque o teor de nossos pensamentos desejam o mal para outra pessoa, como por exemplo, na resposta, se queremos fazer mal para um vizinho, não sabemos como. Então eu vou evocar uns maus espíritos aí, vou fazer um trabalho para que o meu vizinho fique doente, para que ele perca o trabalho, para que ele se separe da esposa. Vejam, meus amigos, que absurdo! Como que nós, além de desejarmos mal para o nosso próximo, queremos ajuda da espiritualidade para este fim? Então, vamos refletir. Pactos não existem, afirmam os espíritos superiores. Entretanto, esta sintonia, ela existe e acontece. Então, se nós queremos atrair os bons espíritos na nossa vida, que pensemos, falemos, sintamos e façamos o bem. É a única maneira de atrairmos os bons espíritos, pois que ficou claro na resposta que o vizinho, ele pode não ser atingido por aquele mal que estamos desejando para ele e que inclusive estamos recorrendo aos maus espíritos para o prejudicarem. Ele pode não ser atingido. Como? Se ele vibrar na frequência do bem. Queridos irmãos, a outra questão, pelo adiantado da hora, nós vamos deixar para a próxima live, na próxima quinta-feira. Então, eu vou convidar a todos com muito carinho para que possamos unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em torno do bem. Então, vamos agora às vibrações da noite. Fechemos os nossos olhos e vibremos. Vibremos pelo nosso lar, mas vibremos também pelo nosso lar mais amplo, que é todo o planeta Terra. Vibremos pela nossa família terrena, principalmente em tempos de pandemia, em que as incertezas, as dúvidas, o medo acabam imperando nos corações que não encontram ainda alívio nos ensinamentos de Jesus. Confiemos, meus irmãos, tudo passa e tudo passará. Vibremos paz, amor, luz, fé, esperança, alegria, gratidão. E assim, vamos encerrando mais uma live, mentalizando Maria, nossa Mãe Santíssima, nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, fazendo a prece à nossa querida mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Nos vemos no sábado e amanhã eu lembro que às 18 horas o nosso querido amigo Ezequiel, domingo e segunda também, terça e quarta, nosso amigo Sérgio, quinta estaremos de volta. Fiquem conosco, uma noite abençoada para todos nós, na presença do amor. É isso que nós precisamos na nossa vida, a presença do amor nos nossos mais pequeninos gestos. Tudo de bom, um abraço fraterno e apertado, meu, do João, da mamãe, que está aqui conosco, sempre acompanhando as nossas lives. Tudo de bom.